Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o nosso canal, Sala do Professor, e você está no nosso curso livre de Informática Básica. Na aula de hoje, vamos conhecer então as partes do computador. Para começar, cabe a pergunta: o que é um computador? Como mencionamos na aula passada, o computador é todo equipamento ou todo recurso que podemos utilizar para contar, processar e armazenar dados. Especificamente falando da razão da nossa aula, do nosso curso, o computador então vem a ser esse equipamento que pode ser utilizado sobre a sua mesa de escritório, nesse formato, sendo formado por um gabinete de CPU, um monitor, teclado e um mouse. Também chamamos de computador aquilo que conhecemos como notebook ou computador portátil. Todas aquelas partes que mencionamos anteriormente estão em um único gabinete que você pode levar de um lugar para o outro com muita facilidade. Existem computadores, notebook, que são híbridos com tablets, como estávamos comentando no vídeo passado. Esse modelo aqui, por exemplo, inclusive permite separar o que é o teclado da parte da tela e você utilizar apenas a tela como se fosse um tablet. Existem outros modelos que essa tela não é removível, você não consegue soltar ela do corpo do laptop, mas você consegue dobrá-la completamente de forma a poder utilizar apenas a tela como se fosse um tablet através do sistema touch. Voltando então para aquele modelo de computador chamado PC, computador pessoal, aquele que fica em cima da mesa, nós temos o gabinete da CPU, que é uma das três partes que falamos anteriormente, né? E dentro desse gabinete da CPU nós temos todos esses elementos. É normal e é comum as pessoas chamarem isso aqui de CPU, mas na verdade CPU é a unidade de processamento central e é somente essa peça aqui, que posso dizer que é o cérebro do computador e que está acoplado à placa-mãe, que é toda essa parte aqui. A CPU então vem aqui dentro, mas isso aqui vai dentro do gabinete da CPU. Então as pessoas vão dizer: a CPU queimou, se referindo ao gabinete, mas o que pode ter apresentado defeito pode não ter sido CPU, pode ter sido um curto na placa, pode ser problema no HD. Esse aqui é o HD, certo? A unidade de armazenamento de informação. É aqui que ficam guardados os arquivos, é aqui que fica instalado o sistema operacional, é aqui que fica instalado os teus programas, é aqui que fica guardado as tuas músicas, teus vídeos dentro do HD. Então, você pode ter um problema na sua fonte de alimentação e por isso, quem sabe, o computador não esteja ligando. A fonte de alimentação vai aqui atrás e conecta o gabinete da CPU à energia elétrica da tua casa, do teu ambiente de trabalho, e através desses cabos vai energizar o HD, vai energizar a placa, que por sua vez vai passar energia para as diferentes partes, diferentes componentes do computador. Temos aqui em cima um pente de memória RAM, que é a memória de processamento. Quando você começa a fazer algo no computador, inicia um programa, tem alguma coisa copiado para a memória tem alguma coisa copiado para a área de transferência, esses processos que estão em andamento, esses processos que estão sendo geridos pelo sistema operacional e até o próprio sistema operacional, ele vai estar
utilizando a memória RAM, que é a memória de curta duração, para executar essas ações. Em alguns casos, quando você sobrecarrega sua máquina com uma demanda de processamento maior do que a capacidade da memória de armazenar essa informação temporariamente para o processamento dela, acontecem alguns travamentos. Aqui nós temos uma placa de vídeo, aqui uma placa de RAID e aqui uma placa de áudio. Todos esses elementos são acoplados na placa-mãe e ela fica fixa dentro do gabinete da CPU. E aí forma a parte principal do computador que vai executar todas as funções. O teclado, o mouse e o monitor vão ser elementos que servem para interagir com a máquina, mas a máquina propriamente dita vai estar aqui dentro do gabinete da CPU. Vamos falar então rapidamente do tripé da informática: o hardware, o software e o peopleware. De forma bem grosseira, direta e de forma ilustrativa, o que é o hardware? É tudo aquilo que eu posso chutar. Quando você está zangado, aquilo que você quer quebrar é o hardware. Ou seja, são as peças, é a parte física, é a máquina em si. O hardware é essa parte, ok? Quando falamos então de peopleware, é o elemento humano. Não existe máquina sem elemento humano. Ainda não existe máquina sem elemento humano. E mesmo que no futuro consigamos produzir uma máquina capaz de produzir outras máquinas sem a interação humana, ainda assim vamos ter o elemento do peopleware, o elemento humano, na origem da máquina. Ou seja, a máquina é uma criação humana. E por último temos o software. Se o hardware é aquele elemento que você quer chutar quando alguma coisa não sai do jeito que você quer, quando você está com raiva, o software é aquele elemento que você xinga quando alguma coisa não sai do jeito que você quer, né? Quando você está lá jogando o seu jogo favorito no computador e de repente a tua placa de processamento, tua placa de vídeo não consegue te dar a qualidade de jogo e começa a ter algum tipo de travamento. E aí você começa a xingar a máquina, né? Você começa a xingar o computador, mas na verdade o que você deveria estar xingando é o software. Então nós temos a parte física, que é o hardware, a parte humana, que é o peopleware, e nós temos a parte lógica, que são os programas, os arquivos, as informações guardadas dentro do computador, tudo aquilo que é virtual, tudo aquilo que é digital, tudo aquilo que está dentro do sistema, que é parte do sistema, que colabora com o sistema, mas que não é físico, você não consegue tocar com suas mãos, você precisa do mouse, do teclado ou da caixa de som para interagir com esse elemento, a gente chama de software. Hardware, peopleware e software. E chegamos à última parte desse vídeo, que vamos falar sobre os periféricos. E aqui temos um diagrama que mostra bem claramente os 2 ou 3 tipos de periféricos que nós temos. Periféricos de entrada, periféricos de saída. E no meio nós temos uma interseção nos dois conjuntos, que são periféricos que têm a função de entrada e de saída de informação. O que são periféricos de entrada? Ou quais são os periféricos de entrada? Nós temos teclado, scanner, joystick, câmera, mouse, uma caneta digital para sistema touch, o próprio touch do notebook, né? Temos leitores de código de barra. Então, esses elementos, eles são elementos de entrada de informação. O que você faz com o teclado? Você digita. Você pega a informação que está fora do computador e coloca ela dentro do computador através do teclado. O que você faz com o mouse? Você consegue mover as informações dentro do sistema de um lugar para o outro. Troca o ícone de posição, pega um arquivo que está numa pasta, joga para dentro de outra pasta, certo? E tudo isso vamos aprender aqui no curso. Então, o mouse é um elemento de entrada. Você entra através do mouse dentro do sistema, dentro do programa e começa a interagir com ele. Dispositivos ou periféricos de saída. Nós temos a impressora,
que pega a informação e imprime no papel, ou seja, tira do computador, passa para o papel para você. Nós temos o fone de ouvido, apesar de que esse aqui tem um microfone, então esse aqui poderia estar aqui dentro, né, porque ele está servindo tanto como periférico de entrada quanto como periférico de saída, porque a tua voz vai para dentro do sistema e o som do sistema vem para o fone de ouvido. Nós temos a tela, que é importantíssima, através da qual você vê, então a informação está sendo jogada para fora do sistema para que você possa interagir com essa informação. Temos a caixa de som, temos a impressora, 2 tipos de impressora aqui, temos também aqui um data show, que são elementos de saída. E temos aqui a interseção, que são elementos que servem tanto como entrada como saída. Um tablet, por exemplo, nesse caso, ele pode ser acoplado ao computador e ser um elemento tanto de entrada quanto de saída, porque no tablet você está vendo a informação, saindo informação, e você está interagindo pelo touch do tablet e é um elemento de entrada. Temos o pendrive e temos o modem, são periféricos de entrada e de saída também. Então, periféricos são componentes do computador, e o nome periférico tem a ver com periferia, que estão ao redor do computador, sem os quais o computador pode funcionar, talvez não funcione tão bem quanto com eles, mas ele pode funcionar, e que tem características próprias de entrada, de saída ou entrada e saída, dependendo do dispositivo. Então chegamos à última parte, que são 2 partes importantes para o nosso curso que estamos começando, principalmente para quem está tendo o primeiro contato com a máquina, talvez esteja assistindo isso aqui através do celular. Por incrível que pareça, nós estamos no ano de 2020. Se pararmos para analisar o nosso entorno, vamos encontrar muitas pessoas que não conseguem utilizar o computador de forma satisfatória. Eu tenho muitos estudantes nas minhas turmas da escola onde dou aula que dominam muito bem o celular, que sabem jogar no celular, que sabem utilizar as redes sociais no celular, mas que quando vão para o computador, às vezes fazer a mesma coisa que fazem no celular, não conseguem fazer no computador. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento da máquina. Se esse é o seu caso, esses 2 elementos eles são muito importantes. Vamos falar então do teclado. O teclado do computador que você está usando, ele deve ter mais ou menos essa aparência. Existem teclados diferentes, mas o padrão geralmente é assim. Esse é um dos padrões muito utilizados. Nós temos do lado aqui a calculadora, que tem os números de 0 até 9. Temos a tecla Delete, temos o Enter, temos o sinal de adição, subtração, temos vírgula aqui, né? E temos uma teclinha aqui em cima no canto esquerdo chamada no look. Essa tecla é responsável por ativar esse teclado. Então você pressiona no look, vai acender uma luz, uma LED aqui em cima, indicando que o seu teclado está ativo. Se você desligar, apertar novamente no look, vai desligar a LED. E se você tentar utilizar os números desse teclado aqui, ele não vai ser possível utilizar. Você tem que ativar no look para usar as teclas do teclado numérico. Mas aqui na parte de cima do teclado principal nós temos as mesmas teclas novamente, começando do 1, indo até o 9 e depois o 0. Então e aqui elas nunca desligam, elas sempre ficam aí. Então você tem a opção de usar o teclado da calculadora aqui, né, ou o teclado principal aqui em cima. Na parte de cima temos teclas de funções. Temos 12, F1, F2, F3, F4 até F12. Cada tecla dessa vai ter uma função diferente em situações diferentes. Por exemplo, se você estiver precisando de ajuda, na maioria dos programas que você vai ter em Windows, na maioria deles, você pressiona F1 e vai aparecer a janela de ajuda, lhe dando ali algumas orientações sobre como utilizar o software. Aqui nós temos a posição das letras. Quando chegarmos na parte da edição de texto, nós vamos ver a posição dos dedos em relação ao teclado, para você posicioná-lo da forma correta.
e começar aí, quem sabe, a praticar a sua digitação. Temos desse lado aqui o Tab, certo? Essa tecla ela tem uma função interessante dentro da edição de texto e uma outra aqui no Windows, porque quando você combina o Alt com o Tab, você pode trocar entre as janelas. Uma janela que estava atrás pode vir para frente, uma janela que estava à frente pode vir para trás. Vamos ver isso também na prática no decorrer do curso. Caps Lock, que em alguns teclados se chama fixa, e essa tecla aqui é responsável por deixar letras maiúsculas ou minúsculas. Se você pressionar Caps Lock, vai acender essa LED aqui. E essa LED acesa indica que tudo que você escrever vai estar em maiúsculo. Se você pressionar Caps Lock de novo, a LED ela vai desativar e agora tudo que você escrever vai ficar em minúsculo. Se você quiser apenas uma letra maiúscula, você vai pressionar o Shift, ficar segurando e apertar a letra que você quiser, e isso vai deixar aquela letra, enquanto o Shift estiver pressionado, vai deixar essa letra maiúscula. Então o Shift ele executa algumas funções como essa que eu acabei de dizer, mas também, por exemplo, aqui ó, você tem o número 1 na parte de baixo dessa tecla e em cima você tem o ponto de exclamação. Para pegar a informação que está em cima, a parte de cima de uma tecla que tem duas informações, você pressiona Shift, deixa ele pressionado e pressiona a tecla que você quer. Se eu quero exclamação, então pressiono Shift, tecla de exclamação, vai sair exclamação. Se eu pressionar apenas essa tecla, em vez de sair a exclamação, vai sair o que está embaixo, que é o número 1. A mesma coisa funciona com a questão dos acentos, né? Quando você tem o acento agudo aqui, e você pressiona Shift, fica segurando e pressiona o acento, esse acento que está em cima é o acento que vai ficar. No acento agudo, você tem o agudo embaixo e você tem a crase em cima, no teclado em português. Acabei de perceber que esse teclado aqui tem um NH, quer dizer que esse teclado aqui é em espanhol. Mas o teclado em português você vai ter a crase em cima e você vai ter o agudo embaixo. Então, se eu quero a crase, eu pressiono Shift e aperto o botão que está a crase e o agudo. Se eu quero só o acento agudo, então eu vou pressionar só a tecla que está o acento agudo, porque está embaixo, não preciso pressionar o Shift. Mas no decorrer do curso a gente vai ver isso. Temos o Ctrl, que vai ter uma função de juntar-se com outras teclas para formar atalhos, como Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X. Temos a barra de espaço. O nome já diz tudo, é o sistema. O nome já diz tudo, barra de espaço é para dar espaço. Temos as teclas de direções e aqui algumas teclas importantes, como por exemplo o Delete. O Delete ele apaga da esquerda para a direita. Essa tecla aqui em cima, que é o Backspace, apaga da esquerda para a direita. Então nós temos duas teclas para apagar: o texto Delete da esquerda para a direita e Backspace da direita para a esquerda. Se eu quero descer uma linha, eu pressiono Enter. Ele desce uma linha e o Enter também é uma tecla padrão para confirmar ações. Ainda nesse tecladinho nós temos Page Down, Page Up. Page Up move o texto para cima, Page Down move o texto para baixo. Home leva o cursor para o início da linha. End leva o cursor para o final da linha. E esse aqui é o amigão da galera, o mouse, né? Que em português seria rato. Sinceramente não sei por que não usamos a expressão em português, gostamos mais da expressão em inglês. Em espanhol, se você for aprender informática em espanhol, vai ser ratón, vai ter a sua tradução. O mouse ele é composto basicamente, o mouse básico, de 3 botões. O Scroll, que reúne uma função de baixar e subir a tela, é uma rodinha que está aqui no meio, né? Eu posso puxar o Scroll para trás e a tela vai subir, empurrar o Scroll para frente e a tela vai descer. Tem o botão esquerdo do mouse, que ele tem a função de segurar. Quando eu clico e seguro, ele vai segurar
e aí eu posso mover o mouse na tela, e esse elemento aqui, ó, isso aqui é um mouse. Estou movendo ele aqui na tela e o cursor está se mexendo. Se enquanto eu estiver fazendo esse movimento aqui, eu estiver com o botão esquerdo do mouse pressionado, o que estiver embaixo do mouse vai ser arrastado junto com ele. O botão direito já abre, ó, cliquei aqui com o botão direito, ó, na própria apresentação de slide, e já me abriu um menu aqui suspenso para me escolher algumas funções. Então, geralmente, o botão direito vai estar relacionado a opções. Você vai utilizar ele para ter mais opções a respeito de determinada situação. E o mouse, você move, ele se mexe. Isso aqui que eu estou usando não é um mouse, ele é um mini teclado que tem a função touch e ele simula um mouse, certo? Você vai encontrar no mercado mouses de diferentes modelos, de diferentes designs, mas o básico são esses 3 botões. Eu chamei o scroll de botão, porque na verdade, se você ficar aqui e não empurrar nem puxar o scroll, mas apertar, pressionar o scroll, ele tem um botão lá aí, que é um botão coringa. Você pode configurar esse botão para executar uma ação X, certo? Nesse modelo específico, eu ainda tenho aqui mais 2 botões laterais de cada lado, que eles podem absorver funções também. Provavelmente, 2 desses botões vão ter a função do botão esquerdo e do botão direito. E os outros 2 devem estar à disposição para você fazer a configuração de alguns elementos que vocês queiram que eles executem. Como, por exemplo, algum atalho. Você, de repente, usa muito aquela função do mouse e você quer que ela fique a um clique de distância, e você pode configurar isso lá no seu painel de controle. Bem, pessoal, é isso. Agora vamos para os exercícios. Consulte a descrição desse vídeo para saber qual o exercício que você vai fazer, e você vai fazer esse exercício no comentário do vídeo aqui no YouTube. Se você estiver assistindo o vídeo e acompanhando as aulas através do AVA ou do Moodle em uma escola onde o curso esteja sendo oferecido, você vai lá no AVA, na sua parte, no seu perfil pessoal do AVA ou do Moodle, e vai na opção de exercícios, certo?